e vos vivificou, estando vós morto em vossas ofensas de pecado. O versículo 2: entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. 4: estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Até aqui. Graças a Deus. Meus irmãos, aqui está a palavra de Deus. Pela bondade do Senhor, passamos a ter acesso a esta palavra, a palavra que liberta. Foi assim que disse Jesus, a palavra que muda, a palavra que transforma, a palavra que clareia ou ilumina o nosso caminho, a palavra que é viva, que é eficaz, a palavra como espada. E é dessa que vamos falar um pouco nessa noite. Meus irmãos, a palavra de Deus, que já foi lido nessa noite, nós queremos compartilhar convosco aquilo que Deus tem colocado em nosso coração. A epígrafe do assunto diz assim, ou do capítulo: a salvação pela graça. A salvação pela graça. A graça, irmãos, é um favor dispensado de Deus para a nossa vida. Mas é aquilo que eu, você, nós, o homem, o dinheiro, a riqueza de todo mundo junto não tem como comprar. Mas a graça se manifestou de forma salvadora na vida do homem. Essa graça foi trazida para que o homem tivesse o acesso à salvação. Então, é através da graça que você é salvo. Não são os teus méritos, não é o teu dinheiro, não são as tuas habilidades, não são as tuas conquistas, que você, de forma muito habilidoso ou habilidosa, consegue adquirir através do teu trabalho, dos teus esforços, a amizade. Nada disso. A salvação manifestou pela graça, que é um favor que o homem não merece. É um favor imerecido. Você não merece, eu não mereço, nós não merecemos, mas ela se manifestou de uma forma poderosa para trazer a salvação a nós. João capítulo 3, o verso 16, abre assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, e deu o seu único filho, seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Então, a vida eterna se adquire, vamos adquirir ela através de quê? De Cristo, do amor. O amor de Deus foi tão grande para a vida do homem, para o ser humano, que Deus chegou a entregar o seu próprio filho. Poderia sacrificar qualquer uma coisa, mas como isso para Deus é tão valioso, a salvação do homem, é tão especial que Ele resolveu dar o seu próprio filho. Agora veja como você é tão
tão importante para Deus. Avalie como você é tão importante para Deus que Ele resolveu entregar o seu próprio filho para você. Mas quando nós deixamos de pensar nesse tão grande amor, quando nós deixamos de pensar nessa graça, nessa oportunidade, na manifestação do amor de Deus para a nossa vida, a gente desconsidera tudo isso. Aí resolve levar a vida do jeito que a gente quer, a gente pensa. O que vem no pensamento da gente, quando a gente não considera essas coisas, a gente diz logo que a gente é dono de si mesmo. Então eu sou dono de mim, sou responsável por mim mesmo, eu vou aonde quero, eu faço o que eu quero, eu faço o que eu devo fazer da minha vida o que eu bem entender. Mas quando nós olhamos para o grande amor de Deus, a gente vai perceber que a gente não é nada. Mas, mesmo não sendo nada, a gente dá para reconhecer que a gente é valioso para Deus. Mas a gente precisa dar uma freada e ser grato a Deus. A gente deve parar e refletir e pensar no grande amor de Deus dispensado a nós. Como um Deus tão grande, justo e santo, resolve entregar o seu bem maior, que é o seu Filho, para resgate da tua vida, da tua alma. E como não considerar esse sacrifício? E como não atender a palavra de Deus, que nos tem como tão precioso, que nós mesmos relaxamos, ignoramos, negligenciamos esse amor e a oportunidade que Ele nos concede. O versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós em ofensa do pecado. Vivificar é tirar, é tornar a vida aquele que está morto. Vivificar é dar a vida àquele que está morto. Então nós, e o versículo adiante vai dizer: nós estávamos mortos em nossas ofensas, nosso deleite de pecado. Mas Ele, Cristo, resolveu nos tirar dessa vida morta, de miséria, de pecado, de atraso, de ruína, de perdição, de erro, de fracasso, para nos dar uma oportunidade excelente, para viver em santidade com Ele. Agora, imagine você cheio do pecado, cheio de miséria, cheio de fracasso, cheio de perdas e derrotas, que o mundo olhar para você e não dá nem a mínima, às vezes nem o parente mais respeita, tem consideração, mas vem Deus através do seu Filho, vem te dar um banho de misericórdia, de graça, com o seu próprio sangue, e te faz uma pessoa diferente. De repente te coloca em um lugar de destaque. Você que não era ninguém, de repente já está vestido diferente. Você já está cantando no vocal de senhora. Você já está sentado no departamento de obreiros. E como diz a palavra, você já está sentado no meio dos príncipes do Senhor. Está em um lugar de destaque e alguém te olha e diz: aquele não é fulano de tal, não é o Zé, o beberrão, o cachaceiro. Naquela não é a irmã fulano de tal, aquela não é a mulher fulano de tal que fazia isso, aquilo outro, e agora está no meio. Então, Deus faz essa transformação, mas nós vivíamos onde? Em nossas ofensas de pecado. Era lá que a gente vivia. Foi de lá que a gente veio. Foi de lá que Deus trouxe a gente e nos colocou
em um lugar de bênção, de vitória. Ao lado de quem? De alguém que é santo. Aí ele vai e nos convida. Ele vai e nos exorta. Lucas capítulo 1 e o versículo 75. Em santidade e justiça perante ele todos os dias. Santidade. É possível você ser santo. É possível continuar sendo santo. É possível manter a vida santa. É só seguir a Cristo. Depois que você ter acesso a essa liberdade, aquela liberdade que Jesus disse: e conhecereis a verdade vos libertará. Aliás, Paulo disse, Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade. Essa verdade que Cristo oferece para mim, para você e para nós. Alguém ficou em dúvida como ser salvo? Paulo disse: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Os homens preocupados com as situações deste mundo, com a vida que precisava dar continuidade, levar à frente, Jesus vai e diz assim, João 8, 31 e 32: se vós permanecer nas minhas palavras, se vocês permanecerem nas minhas palavras, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se você permanecer nas minhas palavras, sereis meus discípulos, tornarão os meus discípulos se permanecer na palavra dele. É a palavra de Cristo, versículo 31. Se vocês permanecerem nas minhas palavras, verdadeiramente são os meus discípulos. E então, e conhecereis a verdade, e essa verdade vos libertará. Mas há aí uma condição. Ele impôs uma condição: permanecer na palavra dele. O versículo 2. Versículo 1 diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossas ofensas de pecado, em que noutro tempo, no tempo passado, andastes segundo o curso deste mundo. Era o mundo que guiava, era o mundo que dirigia, era o mundo que dizia onde você deveria ir e fazer. Segundo os príncipes das tempestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Vê aonde? Dá para perceber aonde era que a gente vivia? Andava. E quem era que nos dava a direção, roteiro? Nós andávamos segundo o curso deste mundo. O mundo diz: vai, faz isso, a gente faz. Mas a gente assiste alguma coisa na televisão, a gente vai querer copiar aquilo que a gente assistiu lá na televisão. Que é isso? É o mundo orientando. O mundo dando norte. Mas se nós quisermos andar segundo a orientação de Deus, a palavra nos orienta. A verdade está aqui para nos orientar. E conhecereis a verdade, e ela vai libertar você deste mundo que quer te orientar, te levar para o erro. Provérbios 14, 13. Há caminho que aos olhos dos homens parece direito, mas o fim desse caminho é morte e destruição. Aí Jesus continua dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. O que se manifestou, o que ele trouxe para nós, o que se manifestou em nossas vidas através dele, é aquilo que nos liberta, que nos libertou, nos transformou e nos mantém liberto e vivo para a glória do nome daquele que nos chamou para estar na sua presença. Então nós andávamos segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes
e potestade do ar. Orientação de Satanás. E o espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A gente andava, para a gente tudo estava tranquilo, nada de errado. Quando você não conhece a Cristo, tudo que acontece ao seu redor é bom. E algumas coisas até parecem ser agradável. Como está escrito no versículo 13 de Provérbio, capítulo 14. Mas só quando chega o momento final que você vai deparar, como eu estava andando errado e não percebi. Orientado pelas potestades do ar e os príncipes das trevas. Entre os quais todos nós também andávamos. Antes andávamos pelo desejo da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filho da ira, como os outros também. 2 Timóteo capítulo 2, o verso 22, escreveu o apóstolo Paulo dizendo assim: foge outra assim das paixões da mocidade, e invoca com um coração puro, e invoca ao Senhor com aqueles que têm um coração puro, e serve e segue ao Senhor, e te mantém andando ao lado dele, com aqueles que seguem a Cristo. Que às vezes a gente quer andar com qualquer pessoa. A gente precisa escolher com quem vamos andar. Você precisa escolher a pessoa que não vai te decepcionar, que não vai te envergonhar, que não vai te levar para o erro. Mas nós hoje temos a oportunidade de ter uma vida de santidade e comunhão com Ele. O que precisamos fazer? A meditação da palavra. A gente vai encontrar tudo que a gente precisa. Outra coisa, uma vida de oração. Colossenses capítulo 3, os versículos 1, 2 e 3, fala para a gente buscar o Senhor e ter uma vida, buscar em primeiro lugar o reino dos céus. Lá eu buscar as coisas que estão lá em cima, a destra de Deus, a direita de Deus, e não as que estão aqui na terra. Mas a nossa preocupação hoje é buscar aquilo que vai satisfazer o nosso ego, a nossa carne, satisfazer o apetite que vai satisfazer as nossas emoções, preencher o vazio, a lacuna. E é isso, não consegue, e não vamos conseguir encontrar algo neste mundo que vai saciar a nossa carne. Mas em Deus está aquilo que pode satisfazer a tua alma, preencher o vazio. A palavra de Deus pode fazer isso para nós, em nós. Eu preciso só manter-me firme no caminho do Senhor até que Ele volte. Versículo 1 do capítulo 3 de Colossenses, só para encerrar. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas lá de cima, onde Cristo estará sentado à destra de Deus. Se você já foi ressuscitado com Cristo, a Bíblia diz que nós somos vivificados nele, ressuscitados com ele. Através dele fomos ressuscitados. Então você tem a liberdade de agora buscar as coisas lá de cima, aonde Cristo estará sentado à direita de Deus. A outra oportunidade que Ele nos dá: pensai nas coisas que estão lá de cima e não nas que estão da terra. Nós temos muito prejuízo porque nós pensamos mais nas coisas da terra
Nós somos crentes que queremos ir para o céu, mas nós vivemos com uma mente terrena. A gente não consegue ter o domínio próprio e deixa a carne dominar. Aí o pensamento é no dinheiro, no trabalho, que não é ruim o dinheiro, mas não é a coisa melhor que você precisa. A saúde, um amigo, a casa própria, uma terra, uma coisa. Aí nossa mente está focada nos bens materiais e esquecemos das coisas lá de cima. Pensai nas coisas lá de cima, aonde de lá vem tudo que você precisa. Tudo que nós precisamos é de lá que vem. De lá que vem. De lá que é ordenada as bênçãos para a tua vida. É de lá que é ordenada as bênçãos para a tua família. É de lá que se ordena as bênçãos para o teu bem-estar espiritual, a tua alegria, a tua salvação. O versículo 3: porque já agora estás morto, e a vossa vida está escondida em Cristo. Agora a tua vida está oculta, está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Está escondida com Cristo em Deus. Aí vem o adversário, vem o inimigo, vem os planos do inimigo para derrotar a tua vida, mas não consegue te derrotar porque a tua vida está escondida com Cristo aonde? Em Deus. Se cumpre o Salmo. O versículo 7 e o verso 7 do Salmo 91. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas tu não serás atingido. Porque tu estás escondido em Cristo, com Cristo em Deus. É em Deus que tu estás escondido, através de Cristo. Fique de pé.